Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 até 37. Então vamos fazer assim: as partes, os versículos que estão branco, eu faço a leitura, e os versículos que estão na cor verde, a comunidade lê em voz alta. Podemos fazer assim? Acredito que, pelo menos quem está mais aqui na frente vai conseguir enxergar, né, a letrinha. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para onde hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e prossegue tu de igual modo. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem estas palavras e as guardam. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, neste momento de ouvirmos, de meditarmos na sua palavra. A comunidade pode se sentar, vocês também do grupo podem ficar mais confortáveis. Texto conhecidíssimo esse da nossa leitura do Evangelho. Hoje, vou pedir para a Luana passar mais um slide aqui. Texto onde Jesus Cristo conta a parábola do bom samaritano. Texto muito conhecido. E o que motivou Jesus Cristo a contar essa parábola foi um diálogo que ele estava tendo com um escriba, com um intérprete da lei. Neste diálogo, este escriba, esse intérprete da lei, ele faz algumas perguntas, mas sabe quando tu fazes uma pergunta e na verdade tu não estás tão interessado assim na resposta, mas você faz ela com uma segunda intenção? É isso o que este homem está fazendo com Jesus Cristo. Primeiro ele faz uma pergunta tentando fazer uma espécie de uma armadilha para Jesus, e depois ele faz uma pergunta tentando se esquivar. Perguntas que talvez nós também podemos fazer hoje. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é Deus? Onde está Deus? Onde é que está Deus? Pergunta muito comum nos nossos dias. Qual será o tempo certo para dar ouvidos à voz de Deus? Com que idade talvez que eu devo me preocupar com Deus, com essas coisas? Perguntas que nós também fazemos, mas se a gente for bem honesto, bem sincero, com que intenção a gente faz essas perguntas? Será que realmente estamos interessados na resposta que a palavra de Deus vai nos dar? Ou nós estamos
tentando nos esquivar de alguma coisa. A passagem do Evangelho de hoje, então, ela nos fala desse diálogo de Jesus com um escriba, um intérprete da lei. Quem eram os intérpretes da lei, os escribas? Eram estudiosos da palavra de Deus. Hoje talvez diríamos assim, teólogos, pessoas que sabem isso aqui tudo de cor, de cabo a rabo. Estes eram os escribas. Quando ele faz a pergunta a Jesus Cristo, talvez na mente dele ele pensasse assim: quem é esse homem para me ensinar alguma coisa? Logo eu que estudei tanto, logo eu que sou mestre, sou doutor nas Escrituras Sagradas, quem é este homem para me ensinar? Mas eu vou pegar ele numa armadilha. Então, ele faz a seguinte pergunta a Jesus Cristo: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Será que Jesus Cristo iria dizer alguma coisa que contradissesse todo o estudo, toda a sabedoria daquele homem? Talvez ele encontrava pretexto, procurava um pretexto para condenar Jesus Cristo, porque a gente sabe que muito antes de chegar à cruz, Jesus Cristo já estava sendo pressionado de todos os lados. Queriam de toda maneira condená-lo. E o que eu acho mais fantástico na maneira como Jesus Cristo conduz os seus diálogos, as suas conversas, o mais fantástico de Jesus Cristo é que ele não responde a pergunta. Ele faz com que o seu interlocutor chegue à resposta por si mesmo. Então, quando o escriba pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo devolve para ele a pergunta: o que diz a lei? O que dizem as Escrituras? Jesus sabia que aquele homem conhecia muito bem as Escrituras. Então diz você mesmo, você que estudou tanto, o que diz a lei? Qual é a lei de Deus? E aí aquele homem resume de maneira correta todos os 600 e poucos mandamentos que existiam na lei do Antigo Testamento, na lei judaica. Ele resume em apenas 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então dá nota 10 para ele: isso mesmo, faça isso e viverás. Tu tens a resposta que tu querias, agora faça de acordo com essa palavra. Mas aquele escriba, aquele intérprete da lei, teólogo, não se dando ainda por satisfeito, ele quer fazer mais uma pergunta. Agora ele viu que ele não vai conseguir pegar mais Jesus Cristo, porque ele é muito esperto. Mas a outra pergunta, ele está querendo se esquivar daquilo que Jesus Cristo mesmo havia dito para ele: faça isso, ame a Deus acima de tudo e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverás. E o que o escriba então responde, ou melhor, o que ele pergunta de volta para Jesus Cristo, tentando fugir dessa resposta clara que Jesus deu: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Novamente, Jesus Cristo não dá uma resposta pronta para ele. Jesus Cristo faz com que ele mesmo chegue na conclusão. E como Jesus Cristo vai fazer isso? Contando a conhecidíssima parábola que já ouvimos, a parábola do bom samaritano. Eis que, assim diz a parábola: um homem que transitava entre Jericó e Jerusalém. Era um caminho muito íngreme entre Jericó e Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto de um monte e Jericó fica baixo. Então era um caminho muito íngreme. Vocês que passaram aqui por uma subida, seja quem veio de Gaspar ou quem veio ali pela Guabiruba, tem também um caminho íngreme. Mas agora imagine muito mais íngreme do que isso. Muito mais perigoso também, porque não era só a geografia que era complicada. Tinha muitos ladrões naquela época. Não era fácil transitar por ali. Então, Jesus Cristo vai dizer: este homem que vinha de Jericó a Jerusalém, eis que ele é assaltado, é ferido, roubam tudo que ele tinha e ele é largado à beira do caminho semi-morto. Como é que pode alguém estar semi-morto? Semi-morto quer dizer, estava prestes a morrer. Deixasse o homem ali, ele fatalmente morreria, mas ainda estava vivo. Eis que aquele homem está então largado na beira do caminho. Imagina quando a gente passa aqui, né, entre Gaspar e Gaspar Alto, encontrar uma pessoa semi-morta ali, uma pessoa caída.
E aí, o que a gente faz? O que a gente faz numa situação dessa? Mas imagina que é um lugar muito perigoso, talvez uma boca de fumo ali, um local onde tem bandidos, onde é perigoso você parar também. E aquele homem estava então ali caído, semi-morto, e eis que passa por ele um sacerdote, um representante da religião. Este sacerdote passa por ele ali, olha, faz o quê? Vai adiante, vai ter conta que não viu nada. Depois, passa um levita. O levita, para quem não sabe, também era uma pessoa que trabalhava no templo. Uma pessoa que auxiliava nos trabalhos do templo, era um funcionário da religião. Também passa por aquele homem e vai adiante. O que estava na cabeça desse sacerdote, desse levita? Será que eles eram tão cruéis assim? Ou será que eles eram um pouquinho parecidos com a gente? Na lei dos judeus a gente sabe que não se podia tocar num homem morto. Quem tocava em um homem morto, numa pessoa morta, era considerado impuro. Talvez era isso que eles pensavam. Talvez era dia de sábado, e o bom judeu ele não trabalha no sábado, ele não vai carregar peso no sábado. Talvez eles pensavam, não, se eu parar para ajudar esse homem aqui, pode ser um golpe. Tantas vezes não acontece isso com a gente, que alguém pede ajuda e a gente tem medo de ajudar, cair num golpe. Eles vão adiante. Talvez eles pensem no seu compromisso que eles tinham, compromissos até mesmo religiosos, já que eles eram sacerdote e levita. Não posso me atrasar para o culto. Não posso me atrasar para o culto. Era isso que eles pensavam, talvez. Independente dos motivos, eles seguem adiante. Eles não param para ajudar. E o mais chocante da história, chocante para quem ouviu lá na época, é que uma terceira pessoa que passa por ali, aquele sim, o terceiro que passa e para ajudar aquele homem, um pequeno detalhe, Jesus Cristo diz, era samaritano. Samaritano era aquele cara assim que o judeu não se dava com o samaritano. Eles eram inimigos declarados, e não apenas isso. Do ponto de vista da religião judaica, o samaritano, ele era um condenado. Imagine então, na sua cabeça, uma pessoa que você considera um condenado. Seja por causa da religião, seja por causa dos seus costumes, do seu modo de viver. Aquela pessoa que você não daria nada. Esse é o samaritano. O samaritano passando por ali, então, o que ele faz? Cuida das feridas daquele homem. Coloca vinho na ferida, ou vinho, talvez uma espécie de vinagre, que era para cuidar da ferida, né? E não somente isso. Ele leva o homem até uma hospedaria, trata dele ali. Depois ele sai, mas ele fala com o dono da hospedaria o seguinte, olha, cuida desse homem aqui. Deixou 2 denários como pagamento antecipado. 1 denário era o salário de um trabalhador por um dia. Talvez equivalente a uma hospedagem de um dia. Ele deixou 2 denários. E ainda disse, se te custar mais, na volta eu te pago. E eu acho que esse estava falando a verdade, né? Quando alguém fala assim, na volta eu te pago, a gente já desconfia, né? Mas não, esse estava falando a verdade. Na volta eu te pago. Notem como ele despendeu recurso financeiro, ele despendeu tempo, e mais do que o tempo e do que o dinheiro, eu acho assim, o principal dessa história, o que é mais bonito nessa história que Jesus conta, não é que esse homem gastou o dinheiro dele, não é que ele gastou o tempo dele para ajudar, mas ele quebrou também outra coisa. Ele quebrou um preconceito, porque assim como os judeus tinham aversão aos samaritanos, eles achavam, esse é um condenado, os samaritanos da mesma forma tinham isso pelos judeus. E ele mesmo sendo inimigo desse povo, mesmo considerando como samaritano que o judeu era um maldito, o povo dele pelo menos pensava isso, ele para ajudar. Ele para ajudar aquele homem. E olha como Jesus Cristo ele é simplesmente genial. Tudo isso a partir da pergunta que o homem fez: quem é o meu próximo? Jesus Cristo não deu a resposta,
Mas depois de contar toda essa história, ele vai e pergunta para o intérprete da lei: quem te parece que foi o próximo daquele que estava caído ali no caminho? Quem te parece? E aí eu pergunto para vocês: tem como dar uma resposta diferente? Tem como dar uma resposta diferente? Qual foi o próximo do homem que estava caído ali? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Não foi o cara que era da mesma religião? Não foi o cara que servia no templo? Não foi o cara que era do mesmo sangue, do mesmo povo, da mesma etnia? Mas quem foi o próximo dele? Aquele que agiu com misericórdia. Isso, a resposta do próprio intérprete da lei chegou. Ele não podia acusar Jesus de estar sendo herege, porque foi ele mesmo que deu essa resposta. Não tinha como dar outra resposta. Então, o próximo dele foi aquele que agiu com misericórdia. Jesus só coloca a cereja então em cima do bolo e diz o seguinte: vai tu e faz o mesmo. Vai tu e faz o mesmo. Vejam como Jesus Cristo ele é genial, também porque ele inverteu a pergunta daquele homem. Ele inverteu a pergunta. O escriba, o intérprete da lei, queria saber o seguinte: quem é o meu próximo? E Jesus, ao fazer essa inversão, ele coloca na cabeça do homem o seguinte: em vez de perguntar quem é o teu próximo, seja você o próximo daquele que está caído. Seja você um próximo. Isso vale para muita coisa na nossa vida. Em vez de se perguntar onde é que eu vou encontrar um bom amigo, seja você um bom amigo. Onde é que eu vou encontrar um próximo, alguém que me ajude? Seja você o próximo das outras pessoas. Este é o caminho que Jesus Cristo ensina. E por isso, eu digo sempre que as nossas perguntas que a gente faz, assim como aquele escriba, perguntas que a gente faz sobre Deus, perguntas que a gente faz sobre nossa própria vida, nem sempre elas são tão sinceras assim. Porque às vezes, como Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo fez com esse escriba? Ele não deu a resposta prontinha para ele. Ele arrancou a resposta que ele já tinha dentro do coração dele. E nós, muitas das perguntas que nós temos, nós já temos a resposta aqui. Falta Deus arrancar essa resposta no coração da gente, e falta a gente se dispor a viver aquilo que a resposta diz, porque a gente tem medo das respostas de Jesus Cristo. Olha a situação complicada que esse escriba ficou aqui. Jesus Cristo induziu ele a chegar a essa resposta. E será que a gente às vezes não foge da resposta, porque a resposta nos pede uma decisão? A resposta nos pede que a gente mude alguma coisa na nossa vida. Assim como aquele escriba. Jesus Cristo disse para ele: vai você e faz o mesmo. Age, faça de acordo com a resposta que você mesmo chegou. Se a gente encontrar as respostas de Deus na nossa vida, nós também vamos ter que fazer aquilo que a palavra nos diz. E às vezes é justamente nesse ponto que a gente quer fugir. Mas eu quero dizer para vocês que nós não devemos nunca fugir daquilo que é a resposta de Deus na nossa vida. A Bíblia fala de uma coisinha que é o endurecimento do coração. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, nos é dito o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Não endureçam o seu coração. O que é um coração endurecido? Não é um problema cardíaco aqui que eu estou falando. Coração endurecido é quando Deus nos chama, quando o próximo nos chama, e a gente vai dizendo: não, ainda não, mais tarde, daqui a pouco, em outro momento, quem sabe, a gente vai adiando, a gente vai dizendo não. E de tanto a gente se recusar, de tanto a gente fugir de Deus, o nosso coração vai ficando duro. Não é que é impossível para Deus, mas vai ficar mais difícil, porque Deus também respeita o nosso não. Por mais que Ele se entristeça, que Ele não goste, mas Ele também respeita o nosso não. Só que quanto mais a gente vai dizendo não para Deus e para o próximo, o nosso coração também ele vai se endurecendo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A gente tem muita procura pela pessoa certa.
E eu quero dizer para vocês que o melhor amigo que você pode ter é um amigo que está do seu lado. Não é um amigo idealizado, uma pessoa que você acha que tem 1000 virtudes, 1000 qualidades, que você gostaria de ser amigo daquela pessoa. Só tem um probleminha, não é. O melhor amigo é o que está do teu lado. O melhor pai, a melhor mãe que você pode ter é o que você tem, cheio de defeitos. O melhor marido, a melhor esposa pode ter 1000 defeitos, mas é o que você tem. A melhor comunidade, a melhor igreja é aquela onde Deus te colocou, porque é ali que tem pessoas de verdade, tem pessoas de carne e osso, e é ali que você encontra os defeitos também. Na pandemia a gente acostumou muito a assistir pela internet, e é tão bonito na internet, porque você pode assistir coisa de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tanto show, tantas luzes, tanta coisa bonita, mas a gente não encontra ali as pessoas de carne e osso, onde também surgem brigas, onde também surgem desentendimentos, divisões, mas ainda assim, aquela pessoa de carne e osso que está do teu lado, esse é o teu próximo. A pessoa que Deus colocou no teu caminho, esse é o teu próximo. Qual é o tempo certo de se decidir por Deus também? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, quando eu for mais velho, aí eu vou me preocupar com isso. Quando eu estiver aposentado, que eu não tiver mais nada para fazer, aí eu vou me preocupar com Deus. Quando eu estiver formado da minha faculdade, aí eu vou me preocupar com Deus. Espera só passar essa fase tão ocupada da minha vida, e lá na frente eu vou me preocupar com Deus. Mas eu quero dizer para você que a melhor idade, o melhor tempo para se preocupar com Deus, para se decidir pelo caminho de Jesus Cristo, para fazer como Jesus mandou aqui, vai tu e faz o mesmo, o melhor tempo é hoje. É o único tempo que você tem, é hoje. A melhor idade que você tem para viver o Evangelho de Jesus Cristo é a idade que você tem hoje, com ano, mês e dia. Este é o tempo, como a gente cantou ali. Esta é a hora da adoração. Não é amanhã, não é depois da manhã, porque o amanhã nós não conhecemos. Este caminho entre Jerusalém e Jericó, que Jesus Cristo conta na parábola aqui, é um caminho íngreme, é um caminho perigoso. E sabe por que as parábolas de Jesus Cristo, elas muitas vezes tocam tão fundo na nossa alma, que passam-se séculos, milênios, e essas parábolas continuam tocando no coração das pessoas? Porque Jesus Cristo, quando Ele conta uma parábola como essa aqui, do bom samaritano, Ele não está contando uma história lá de antigamente. Ele está contando a história da tua vida. Ele está contando a história da minha vida. É isso que Ele quer dizer com as suas parábolas. Por isso que elas não perdem nunca o valor. A estrada entre Jericó e Jerusalém tem ladrão, tem assalto, tem perigo, ela é íngreme, escorregadia, você pode cair, você pode se machucar. Tem gente que não liga, que passa, vê você machucado e vai adiante. Tem pessoas que você não dava nada, que você não esperava que dela viria a ajuda, e aquela pessoa é que para te ajudar. Essa estrada aqui é a tua vida. É a tua vida. Tem vezes que é você que vai estar lá caído. Tem vezes que é você que vai estar lá caído. Quem vai parar para te ajudar? Quem vai ser o teu próximo? Tem vezes que você vai estar bem. Você vai estar como sacerdote, como levita, todo certinho, todo arrumado. E você vai encontrar outras pessoas caídas ali. Como é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai passar por essa estrada da vida só preocupada com os nossos compromissos. Agora eu não posso parar, desculpa, tenho compromisso. Será que a gente vai se preocupar só com os nossos próprios compromissos? Ou a gente também vai dar uma olhadinha para o lado e abrir o nosso coração? Abrir o nosso coração para Deus e para o próximo. Porque não tem como fazer uma coisa sem a outra, né? A palavra de Deus nos diz também com muita clareza que aquele que diz que ama a Deus e que louva e que fala de Deus e tal, mas odeia ou é indiferente ao seu irmão, este é mentiroso. Se a gente não abre o coração para o próximo, nosso coração também não está aberto para Deus. Eu desejo que vocês todos, que eu também,
nessa noite a gente possa abrir o nosso coração para Deus. A gente possa, nessa estrada, que não é fácil, por isso que eu falo que ela é a estrada da nossa vida, não é fácil. Pode ser que você esteja num momento fácil, mas lá na frente vai ter uma coisa íngreme. Pode ser que você agora esteja passando por uma região mais íngreme. Pode ser que você agora seja o homem que está ali caído na beira da estrada. Essa estrada não é fácil, mas ela se torna diferente quando a gente abre o nosso coração para o próximo e para Deus. Que você também possa abrir o seu coração para Deus e aceitar essa palavra, aceitar o Evangelho de Jesus Cristo na tua vida. A resposta, assim como escriba, a resposta você tem. Agora falta aquilo que Jesus Cristo mandou. Vai e age desta maneira. Age de igual modo. Vamos nos colocar em oração? Quem puder se colocar em pé. Amado Pai Celestial, te damos graças, porque assim como o samaritano da parábola parou para ajudar aquele homem que estava caído e semi-morto, teu Filho Jesus Cristo também veio a nós, neste caminho, nessa estrada íngreme da nossa vida. Ele veio estender a mão, Ele veio curar as nossas feridas, Ele veio cuidar de nós e nos dar a salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá inteligência para chegarmos nas respostas que nós precisamos. E tu nos dás também, pelo meio do teu Espírito Santo, a sabedoria para agirmos de acordo com a tua palavra. E por isso te pedimos, Senhor, abre o nosso coração para ti. Nessa estrada difícil da vida, ela já é difícil, independente de como nós a vivamos, mas ela pode se tornar mais amena quando nós abrimos o nosso coração a ti e ao nosso próximo. Por isso, abre, Senhor, o nosso coração e vem fazer morada nele. Te entregamos, Senhor, nesta noite as nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração a ti. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos responder a palavra de Deus afirmando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar, menos o pessoal do grupo, né? Que a gente quer continuar louvando ao nosso Deus, queremos continuar cantando com esse grupo maravilhoso que vem nos conduzir aqui no canto. Cantamos com eles então os próximos hinos.